Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser Pensou em mim hoje? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, quartzo verde, e a opção número 2, o ônix. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias aí para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar descobrir se a pessoa pensou na gente hoje ou não. Opção número 1, quartzo verde. Opção número 2, ônix. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar continuidade nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Deixem também aí nos comentários, gente, de onde vocês falam, para eu saber de onde vocês estão assistindo o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde embaralhado. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna, no sim ou não, é uma carta que nos responde positivamente. Só que a roda também, ela fala de uma grande instabilidade, né? Então, provavelmente pensou, em alguns momentos pensou de uma forma muito positiva, em outros nem tanto, outras vezes pensou aí de um jeito mais negativo, mas provavelmente pensou sim, mas ali meio que em altos e baixos, né? A roda sempre fala de uma certa instabilidade diante da situação, mas ela sempre no sim ou não nos responde afirmativamente. Vamos ver agora a situação. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Mostra pra gente. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde embaralhado. Pensou em mim hoje? Para quem se conectou com o quartzo verde. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos Diabo, Papa, As de Ouros, Sacerdotisa, Imperatriz, Rainha de Espadas. E a carta do corte é um 10 de ouros. Pensou sim, gente. Essa pessoa pensou em vocês. Quando eu falei que ela pensou muitas vezes de uma forma muito positiva e de outros de uma forma muito negativa, aqui provavelmente existem muitos casos de triângulo envolvido, tá? Triângulo necessariamente não precisa ser uma outra pessoa, pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser uma ex. Por que que eu falo isso? A gente começa o jogo com a carta do diabo. O diabo é uma carta que fala de posse, de obsessão, de ciúmes, de traição. A gente percebe que essa pessoa pensou em vocês e pensou muito, não foi pouco.
tá? Provavelmente vocês têm pensado muito nessa pessoa porque ela tá puxando o pensamento de vocês. Olha o diabo aqui. E como a gente pergunta se a pessoa pensou na gente, né? Essa energia é a energia da pessoa. Então, provavelmente, muitas de vocês estão pensando demais nessa pessoa porque ela está puxando o pensamento de vocês. O diabo não é o diabo da Bíblia, não é que tem demônio, não é que tem espírito ruim do lado de vocês, não é isso, mas ele é uma carta muito de posse, de obsessão, de ciúmes, de traição. Como ela vem ao lado de um papa, isso remete para a gente muito a possibilidade aí de terem muitos casos de triângulo aqui. E existem as crenças limitantes do Papa aí que muitas vezes dificultam um posicionamento dessa pessoa diante de uma situação. Ela muitas vezes, devido às crenças limitantes que ela traz dentro dela, muitas vezes até mesmo medos, né? Faz com que ela fique ali sem saber ao certo o que fazer diante da situação. Tanto que em seguida eu tenho um as de ouros. O que é o as de ouros? É o as da estabilidade, é o as da solidez. Muitos aqui pensam obcecadamente em vocês, apesar de não demonstrar e não falar, e pensam na possibilidade até de uma estruturação maior. Olha aqui, as de ouros e carta do corte, um 10 de ouros. Só que a gente tem aqui uma imperatriz e uma rainha de espadas. Ou seja, o negócio aqui provavelmente está meio complicado. Essa pessoa é uma pessoa muito fechada. Ela não fala, ela não coloca ali para fora as emoções e os sentimentos dela, porque ela está vindo como uma imperatriz, uma sacerdotisa, desculpe. A sacerdotisa, ela é uma carta de emoção, ela é uma carta de sentimento, mas a sacerdotisa é uma carta de não demonstração do que sente. A imperatriz, a sacerdotisa, ela guarda, ela esconde, ela não fala, né, o que ela sente. Ela sente profundamente, mas ela guarda isso tudo muito dela. É uma carta de muita passividade. Então, provavelmente não é uma pessoa que fala sobre emoções, não fala ali sobre os sentimentos. É uma pessoa que é mais guardada, que é mais reservada em termos do que está sentindo. Mas vocês estão vindo para o jogo como uma imperatriz. Ou seja, a forma com que essa pessoa enxerga vocês. Alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, algo duradouro. A imperatriz é a companheira de vida. É aquela pessoa que poderia ser a mãe ou o pai dos nossos filhos, é aquela pessoa que a gente se vê capaz de envelhecer junto, de ter ali algo concreto, algo real, algo verdadeiro. Só que a gente tem junto uma rainha de espadas. Alguém que deve estar aí no meio dessa situação, ou essa pessoa é compromissada, ou teve uma ex ali que ainda não larga do pé. Uma pessoa que existe sim carinho. Porque em casos de triângulo, a rainha de espadas ela é vista muito mais como uma amiga do que uma companheira de vida. Não é que essa pessoa não goste do outro lado, gosta sim, mas não vê a pessoa como mulher ou como homem. Enxerga muito mais como uma amiga, uma companheira. É óbvio que se tiver um relacionamento, existe aí vínculos, né? Muitas vezes podem ter filhos, muitas vezes tiveram muitos bons momentos. Porque essa rainha de espadas provavelmente em algum momento da vida não foi vista como uma rainha de espadas. Foi vista como uma outra rainha. Então a gente percebe que existe sentimento dessa pessoa com relação ao outro lado, em casos de triângulo aqui. Mas não é um sentimento de amor, não é um sentimento de querer estar junto, de levar essa pessoa para a vida. É um sentimento que hoje é muito mais um carinho, uma amizade do que qualquer outra coisa. Carta do corte, 10 de ouros. O que é a carta do corte? É o fundo do baralho, é aquilo que a gente vibra num nível consciente. E o 10 de ouros nada mais é do que a carta máxima da estabilidade e da solidez. Essa pessoa provavelmente, quando está com vocês, ela se sente bem, ela se sente completa, ela se sente feliz, ela se sente realizada. O 10 de ouros eu falo que é a carta do lar, né? Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta ali depois do nosso dia de trabalho. Mas lar é o lugar ou a pessoa que quando a gente está junto, a gente se sente bem, se sente completo, se sente feliz, se sente realizado, se sente ali por inteiro, né? Então o 10 de ouros é uma sensação de completude que a gente tem junto com o outro muito grande. É uma sensação de completude muito forte quando a gente está com essa pessoa. E a gente percebe que essa pessoa se sente extremamente bem. Acolhida, protegida, é onde ela recupera as forças, aonde ela põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, ou seja, ela se sente extremamente bem também junto de vocês, tá?
Mas respondendo a pergunta, pensou em mim hoje? Pensou muito, até com um sentimento de posse, mas existem aqui também pensamentos muito grandes em termos de crenças limitantes, que provavelmente aí dá uma balançada, dá uma mexida nesta situação. Essa pessoa ela tem que conseguir superar algumas crenças que ela carrega para conseguir efetivamente se abrir. Mas pensou sim. E quando eu me referi a pensar em altos e baixos, não é com relação a vocês, provavelmente. Provavelmente é com relação à situação. Pensa muito, mas não dá, tem problema aqui, mas não, eu consigo superar isso. Não, mas tem aquelas outras dificuldades. Não, mas com o tempo a gente consegue dar a volta por cima. Provavelmente é dessa forma que essa pessoa está pensando, cheio ali de altos e baixos diante da situação. Mas com certeza pensou sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o Ônix. Vamos lá? Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Mostra pra gente. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta da estrela. Gente, a estrela é uma carta que ela fala muito de cura e recuperação, tá? Essa energia é uma energia da gente conseguir superar ali muitas vezes problemas que a gente está tendo, dificuldades que nós estamos passando. No sim ou não, a estrela nos responde afirmativamente. Provavelmente essa pessoa, ela deve ter pensado em vocês sim, mas provavelmente ela está muito mais focada, muito mais preocupada em tentar aí se curar, se acertar, se resolver diante de algumas coisas, tá? Vamos ver se isso se confirma aqui no jogo. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Mostra pra gente. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Mostra pra gente. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Mostra pra gente. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Pensou em mim hoje para quem se conectou com o Ônix. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos 2 de paus, Sol, 8 de copas, a maioria aqui estão afastados, Rei de ouros, Torre, Carro, carta do corte, a carta do diabo. Voltou a sair bastante a carta do diabo. Vamos lá. Provavelmente, gente, essa pessoa pensou sim em vocês. Mas provavelmente ela está precisando se recompor, se reestruturar de algo que aconteceu na vida dela. Olha a torre aqui. A torre, quando vem na nossa vida, ela abala, ela mexe, ela desestrutura, ela põe tudo ali de pernas pro ar, né? Depois que a torre bagunçou tudo, entra a estrela, curando, arrumando, acertando, resolvendo, solucionando todos os problemas, todas as situações. Então a gente percebe que essa pessoa provavelmente está passando ali por um período de cura e reestruturação dela mesma. A grande maioria aqui está afastada.
Maioria absoluta, que olha o 8 de copas. Mas o fato de estar afastado não significa que o sentimento deixou de existir. Tanto que a gente começa o jogo com um 2 de paus. E o 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida, né? Geralmente o 2 de paus ele é representado por um andarilho que está vindo por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher ou vai pela direita ou vai pela esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus. A gente até usa esse termo, né? Se não vem ali um outro carro e bate na traseira dele. Então ele sabe que ele tem que se movimentar, mas para que lado eu vou me movimentar? Qual o caminho eu vou seguir? Não tem placa. E sem contar que essa pessoa está passando ainda por um período de cura, né? Tentando se reestruturar. Mas aqui existe sentimento, aqui existe emoção. Tanto que em seguida a gente vem com a carta do Sol. O Sol é uma carta que fala de sentimento. O Sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao coração. Como diz minha amiga Karina Bósio, vocês são o sol da vida dessa pessoa. Provavelmente vocês trazem para a vida dela um brilho, um colorido, algo diferenciado aí, tá? O Sol sempre é uma carta muito de alegria. Como eu costumo falar, um dia ensolarado é um dia muito mais alegre do que um dia nublado e um dia chuvoso. Não que a gente não precise dos dias nublados e dos dias chuvosos, mas que um dia ensolarado ele é mais alegre, isso ele é, né? Ele parece ser mais festivo. E o Sol é uma carta que fala muito de retomadas amorosas, de reaproximações, né? Porque a grande maioria aqui, como eu falei, está afastado. Olha o 8 de copas aqui. O 8 de copas é uma carta de afastamento. Mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento. Porque o 8 de copas, a pessoa dá as costas a uma situação, só que as 8 taças estão inteiras, ó, as 8 taças estão intactas. E mesmo assim a pessoa segue um outro rumo, segue uma outra direção. Então aqui provavelmente houve um afastamento entre vocês, vocês provavelmente estão vivendo um afastamento, mas é um afastamento que não provocou o término do que se sente. Mesmo tendo afastamento, o sentimento continua inteiro, o sentimento continua intacto. Ou seja, mesmo não estando junto, existe ainda sentimento aqui envolvido entre vocês. Tá? O afastamento não fez com que esse sentimento deixasse de existir. Essa pessoa vem como um rei de ouros. O que é o rei de ouros? É o rei da estabilidade, é o rei da solidez. O rei de ouros é aquela pessoa que busca para a vida dela algo mais sério, mais concreto, mais verdadeiro, mais real. Então são pessoas que no fundo, gente, desejam uma estabilidade, uma solidez, desejam ali um comprometimento. Muitas vezes, devido às situações que estão vivendo, essa pessoa pode até se apresentar de uma outra forma, mas são pessoas que no fundo desejariam algo verdadeiro, algo sólido, algo estável, algo real aí para a vida dela, tá? Só que as coisas aqui estão abaladas, a torre está no jogo, mas a torre também não é o bicho papão que as pessoas falam, não. Eu particularmente não tenho medo da carta da torre, porque a torre ela fala o seguinte: quando a torre vem na nossa vida, ela abala, ela mexe, ela desestrutura, ela põe tudo ali de pernas para o ar. Mas tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real e de uma base verdadeira tem chances de ser reconstruída. Eu adoro o tarô, eu tenho mais de 80 tarôs diferentes. Eu nunca vi um tarô que tem uma carta da torre totalmente destruída. Sempre é uma parte dela que cai. Ou seja, se nós construímos a nossa torre em cima de um terreno firme, o que seria esse terreno firme? Sentimento, respeito, cumplicidade, amor, né? A gente tem a possibilidade de reconstruir essa situação. Se a gente construiu em cima da areia, a tendência é que ela caia. E aí não vai ser castigo, vai ser livramento. Mas se a gente construiu em cima de verdades, né, em termos de emoção, de sentimento, a gente tem condições de colocar essa torre novamente em pé. E essa reconstrução, ela é mais fácil, ela é mais tranquila. Por quê? Como a torre não derrubou tudo, tudo aquilo que estava construído de uma forma verdadeira, ela mantém em pé. Então, na verdade, nós vamos arrumar aquelas situações que não estavam direitas, que não estavam ali coerentes, né? Então, é uma reconstrução muito mais fácil, porque você não vai ter que partir do zero. A gente vai arrumar o que não estava legal. E aqui tem grandes chances
de movimentações, porque a gente vem com a carta do carro. O carro fala muito de paixão, de vontade, de desejo, mas sobretudo de movimento. O sol fala muito de retomadas amorosas. Então existe uma grande chance aqui de uma reaproximação entre vocês. Deve ter algum tipo de movimentação nessa história. Inclusive, eu acredito que a pessoa pensa muito a respeito de como tentar resolver essa situação. Carta do corte diabo, né? A gente pensando obcecadamente diante de uma situação. O problema é que o diabo, ele é uma energia muito densa, ele é uma energia muito pesada. Então ele dificulta as coisas de acontecerem. Ele faz com que as coisas demorem mais a se fazer. Então tem que quebrar essa energia para que as coisas possam fluir aqui entre vocês de uma forma mais suave, tá? Vocês pensarem na situação, mas não de uma forma tão obcecada e não de uma forma tão rígida. Tem que trazer mais suavidade para cá. Salmo 91 seria muito legal, seria muito interessante para vocês conseguirem movimentar essas energias que existem aqui, tá? Mas respondendo a pergunta, pensou em mim hoje? Pensou. Só que essa pessoa provavelmente também está tentando se curar de algo, tentando se acertar aí de alguma coisa. E existe grandes chances aqui de uma aproximação, sim, gente. Mas só que enquanto o diabo estiver presente, ele faz com que essa reaproximação, essa retomada demore mais a acontecer. Por isso que seria bem interessante fazer o Salmo 91, para agilizar a história de vocês, tá bom? Gostou? Deixe seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.